Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria trazer para vocês o conceito de dois estilos de vida alternativos, vamos dizer assim, chamados Perpetual Traveler, ou viajante perpétuo, e Digital Nomad, nômade digital. E até porque eu estou vivendo no momento esse estilo de vida. E tem tudo a ver com independência financeira, né? Aquilo que a gente discutiu nos mitos do dinheiro, qual é o objetivo de você juntar dinheiro, qual é o objetivo de você atingir sua independência financeira? Você ter liberdade. E uma das maneiras de você aproveitar essa liberdade é poder viajar ao mundo, né? E uma das formas de você poder viajar ao mundo é se você tem independência financeira, você pode morar onde você quiser, né? É claro que atendendo à legislação local. E é daí que surgiu a ideia do Perpetual Traveler. Essa ideia foi concebida nos anos 70, se não anterior, então é uma ideia pré-internet, e as pessoas que protegiam, né, divulgavam esse estilo de vida pensavam da seguinte forma: poxa, se eu tenho dinheiro suficiente, eu posso viver num país, né, tempo suficiente para não ser taxado naquele país, e dali eu mudo para o próximo e continuo e passo a viajar, né, e minha vida passa a ser uma eterna viagem. E se você procurar na internet, tem várias pessoas aí que vivem isso há muitos anos. Tem um blog famoso, um videolog famoso de um camarada que morou em 94 países diferentes. Então, é um estilo de vida completamente diferente. Tá? E com o advento da internet veio uma expansão, vamos dizer assim, desse estilo de vida, que é o Digital Nomad, né? Que você pode trabalhar pela internet, ou seja, você não precisa ter atingido sua independência financeira ainda, né? Você trabalhando pela internet, você não fica restrito à legislação local, né? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, quando você viaja para um país, você tem um visto de turista, ou se você não precisar de visto, você não pode trabalhar naquele país. Mas pela internet, sendo que aquele dinheiro que você está ganhando trabalhando pela internet não foi feito naquele país onde você está, você fica isento de ser tributado naquele país onde você está morando. Então, é o mesmo conceito, mesma ideia. Tá? Mas só para reforçar, né, a ideia do Perpetual Traveler, e como eu descobri essa ideia, é muito interessante. Eu estou estudando esse estilo de vida já tem 3 ou 4 anos. E eu descobri ele através de um livro chamado Emergency, né? Emergência, escrito por um escritor, Neil Strauss, que é um escritor que eu gosto, e por acaso ele escreveu esse livro. E ele é um americano que ficou antenado com o negócio dos ataques de 11 de setembro, né, em 2001, das Torres Gêmeas, e ele começou a ficar paranoico do fato dele ser americano. Ele falou assim: puxa, esse negócio, os Estados Unidos continua se metendo nos países dos outros, dali a pouco vai ter um ataque terrorista, vou ter que sair dos Estados Unidos, e eu com passaporte americano vou ser hostilizado, né? Então ele começou essa busca de como fazer para obter uma segunda cidadania, como é que fazer para poder morar em outros países low profile, né? Sem falar que ele era americano e tudo mais. E ele descobriu uma sociedade secreta, vamos dizer assim, a Sovereign Society. Né? Sovereign Society, eles publicam um livro, e foi através do livro do Emergency, do Neil Strauss, que eu descobri esse outro livro, chamado Passport Book. É um guia definitivo sobre como você faz para morar legalmente na maioria dos países do mundo. É um livro bem grosso, bem completo, e que eu recomendo, né? Inclusive tem um PDF de graça no site deles, do Sovereign Society. Se você pesquisar The Passport Book PDF, né, PDF, você vai encontrar o PDF da versão desatualizada do livro, né? Esse é um problema, né? Porque o livro a legislação de imigração, de moradia e tal muda muito rápido, né? E o Neil Strauss, nesse livro, ele conta que ele descobriu essa sociedade, vamos dizer, secreta, e descobriu que tinha várias pessoas que viviam esse estilo de vida, né? Às vezes e o conceito, né, de Perpetual Traveler começou com o pessoal que tinha barco, né? O cara tinha barco, ele falou: vou ficar 3 meses aqui, quanto dura o meu visto, né, minha estadia de turista, expirou esses 3 meses, vou para o próximo país e vou embora, né? E principalmente quando você viaja de barco, você não precisa mostrar passagem de ida, passagem de volta, aquela coisa toda que te pergunta quando você desembarca de avião, né? Então fica uma vida muito livre, muito nômade mesmo, né? Autônoma, de você poder ir para onde você quiser, na hora que você quiser. Obviamente, para esse estilo de vida você precisa ter a sua independência financeira ou algum tipo de fonte de renda, né, para você não precisar trabalhar. Pois bem,
Essa Sovereign Society publicou vários outros livros, eu li eles todos, é muito interessante, apesar de serem muito focados no mercado americano, né? Porque ser americano é o pior negócio que existe, né? Eu vejo às vezes muitos amigos meus, eu morei nos Estados Unidos 6 anos, e eu vejo muito, eu quero ser americano e tal, sei lá, ótimo ter passaporte americano, mas na verdade ter passaporte americano é a pior burrice que você pode fazer do ponto de vista financeiro. Porque os Estados Unidos é um dos 3 países, né? Só existem 3 países no mundo que fazem isso, se eu não me engano, que ele taxa os seus cidadãos independente de onde ele mora. Então, se você é americano e não mora nos Estados Unidos, você continua tendo que pagar seus impostos para o governo americano. Impostos sobre renda não oferida, né, nos Estados Unidos. Isso daí é um grande entrave. É diferente, por exemplo, do Brasil, da maioria dos países do mundo, que se você não mora no país, você tem que fazer direitinho, né? A saída definitiva do país, você vai lá, dá baixa no seu CPF, e você fica isento de ter que declarar imposto de renda ou pagar imposto no Brasil de rendimentos fora do Brasil. E um dos livros da Sovereign Society falava uma coisa muito interessante, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, a principal, eu acho, do ponto de vista de estratégia financeira a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro. Que é o seguinte, eles falam o seguinte, olha, a melhor configuração possível é o seguinte, você ser cidadão de um país que não taxe se você não morar naquele país, ou seja, o Brasil seria um excelente candidato para essa primeira hipótese, né? Primeiro passo. O segundo passo seria ter sua empresa, seu negócio, num segundo país que não taxe. Entendeu? Então você abrir uma empresa num paraíso fiscal, por exemplo, né? E tem muito paraíso fiscal que você consegue abrir empresa pela internet, né? Abrir conta de banco pela internet, é relativamente fácil. E terceiro, você morar num país que não taxe você, né? Morar num paraíso fiscal. Né? Olha só que maravilha. Então você nunca paga imposto legalmente, né? Você fica isento de imposto, né? Então, essa é a estratégia aí para quem tem dinheiro, e quem tem muito dinheiro começa a fazer essas estratégias, porque uma economia de 20%, ou 25%, 27,5% que seja no imposto, você começa a sobrar muito dinheiro para quem tem muito dinheiro, né? Então, essa é uma estratégia, né? Claro que, de certa forma, não funciona muito bem se você tem dinheiro investido no Brasil, porque no Brasil, fundos de investimento, né, você tem a dedução do imposto de renda direto na fonte, né, o come cotas e tal. Então, ele meio que atenua. Claro que o governo brasileiro é esperto nesse sentido, sabe que as pessoas vão, de repente, bolar maneiras de não pagar o imposto sobre os rendimentos, então já tira direto da fonte, né? Mas, se você pensar numa escala global, é uma ideia super relevante. E o digital nômade, né? O nômade digital. O nômade digital vai um passo, vamos dizer, para trás, vamos dizer assim, no sentido de que a ideia é você morar em outros países, né? Nesse mesmo esquema de ficar no máximo 3 meses, no máximo do visto que te derem de turismo, né? Você trabalhar pela internet do seu laptop, né? Com alguma coisa que não seja daquele país, né? Você não é taxado naquele país, mesmo esquema, né? Você tem um passaporte brasileiro, faz a saída definitiva, né? Então você não precisa pagar imposto no Brasil, você mora num terceiro país e trabalha para uma empresa localizada num segundo país. Então, para efeitos desses governos todos, você não precisa pagar imposto para ninguém, né? Legalmente, tá, gente? Isso aí eu estou falando para vocês, não é maracutaia, é legal, porque você saindo do Brasil, fazendo saída definitiva, você não paga imposto no Brasil. Você trabalhando para uma empresa virtualmente, não estando no mesmo país da empresa, você não é obrigado a pagar imposto no país onde aquela empresa está localizada. E como você está trabalhando pela internet num terceiro país para uma empresa que não está naquele país, você também está isento de imposto. Então é uma lógica aí bem interessante. Qual é o problema dessa história toda? Claro que tem o problema de logística, né? Puxa, mas eu vou morar com uma mala só, não posso ter coisas, né? Então essa é a grande discussão, a gente discutiu bastante aí nos mitos do dinheiro. É isso aí, gente, é coisa do viver com menos, é a questão do estilo de vida, né? O que você quer para você. De repente eu posso, pegar minha mala, só tenho uma mala e morar em qualquer lugar do mundo que eu queira. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou na Polinésia Francesa, estou no alto de uma montanha, numa ilha chamada Raiatea, né? Eu só não filmei o mar porque a luz está contra, então eu ficava com a cara escura. Então eu estou filmando aqui essa casa aqui, que é a casa que eu estou alugando enquanto estou nessa ilha. Mas só para te dar um exemplo real do que você pode fazer, de repente, né? Mas tudo bem, eu estou vivendo uma mala, mas eu consigo alugar
uma casa que tem tudo, já tem televisão, então posso ligar meu laptop na televisão para ver filme, internet, estou postando esses vídeos e tudo mais. É uma ruptura radical principalmente no Brasil, que a gente tem essa coisa do, de repente, viver certinho, né? Ter uma carreira, trabalhar para uma empresa, enfim, é uma discussão mais longa, mas que de repente com esse vídeo você vai começar a pensar um pouco, puxa, o que eu quero, o que é mais importante, aproveitar a vida. E com o sistema nômade digital você consegue aproveitar mais a vida, porque apesar de você continuar trabalhando, porque você não tem de repente a sua independência financeira ainda, como eu tenho, felizmente, mas você não tem sua independência financeira, você consegue, tudo bem, trabalhar, pagar as contas, né, se você conseguir um negócio, montar um negócio online ou trabalhar para alguma empresa online, você consegue pagar as suas contas e viver fora do Brasil, conhecer o mundo, né? Ah, mas vou ter que me mudar a cada 2, 3 meses, a cada mês. É isso, é outro estilo de vida, tá? É outra forma de pensar. E por final, eu queria só deixar um alerta em relação a sites e blogs que tem sobre nômade digital. Pelo que eu tenho visto, vamos dizer, 90% desses sites e blogs e vlogs, né, coisa de YouTube, né, tem muita coisa de youtubers, né, tem essa expressão no Brasil, falando besteira. Por que eu estou falando que está falando besteira? Porque você percebe que a pessoa está tentando vender um peixe, mas ela não pescou aquele peixe, tá? Qual é a história? Eu vou contar alguns casos e você vai ficar mais claro. Eu encontrei na Austrália, quando eu estava na Austrália, um cara que postou um vídeo falando sobre Perpetual Traveler. Aí eu vi que o cara estava em Sydney e eu falei assim, puxa, é legal, pô, o cara tá falando a mesma coisa que eu penso, o estilo de vida de, poxa, viajar, ter independência financeira. Então eu entrei em contato com ele, mandei e-mail para ele, pensando, poxa, bacana, o cara quer ser meu amigo, né? E vocês que já entraram em contato comigo por e-mail sabem como eu respondo. Respondo, pô, que legal e tal. Às vezes muita gente entra em contato comigo contando história, eu troco experiência, eu sou uma pessoa muito aberta nesse sentido. Entrei em contato com o cara e o cara queria me vender um negócio, quer dizer, o cara não tinha independência financeira dele, né? Tinha um vídeo sobre Perpetual Traveler, ele não vivia aquele estilo de vida, não tinha independência financeira e estava no final das contas querendo me vender uma consultoria para ele me ensinar como eu poderia obter minha independência financeira, né? Então, esse é um caso. Outro caso que eu vi foi de blog também de Digital Nomads, e na maioria deles está tentando vender algum tipo de consultoria, algum tipo de e-book, falando assim, como você pode fazer o seu negócio digital e ficar rico, entendeu? Gente, aquela história que eu já falei para vocês, né? Se fosse fácil e se existisse essa coisa de, toma aqui, me dá 20, 30 dólares e eu te dou aqui o kit de como você vai ficar rico, entendeu? Todo mundo seria rico, não é por aí, entendeu? A única pessoa que você vai estar ajudando é o cara que está vendendo o negócio, né? E o que adianta o conselho da pessoa que nem tem inglês, tem essa expressão, né? Que é o armchair traveler, né? É o cara que viaja, mas nunca saiu da cadeira, né? Tá viajando ali pela internet, tá ali no mouse, tá no computador, leu tudo sobre o assunto, já sei tudo, mas não vive aquilo, então não serve, tá? E eu comecei a perceber isso porque a maioria dos blogs, né, e vlogs, coisa de YouTube, falando sobre nômade digital, eles sempre começam falando de Chiang Mai, na Tailândia. E eu comecei a pegar raiva desse lugar, entendeu? Eu nem conheço, mas eu comecei a ficar com raiva desse lugar. E eu comecei a perceber que é o seguinte, que um grupo de pessoas começou a ir para Chiang Mai, na Tailândia, ver que é muito barato morar lá, mas é no meio do nada, tá? É no meio da floresta, lá no norte da Tailândia. E começou a publicar, falando, poxa, aqui é muito barato de viver, então se você sair de São Paulo e for morar em Chiang Mai, na Tailândia, você vai, poxa, seu custo de vida vai ser tipo 20% do que é hoje e tal, e claro que você não vai poder ter muitas coisas, não vai ter carro, não vai ter uma série de confortos, vamos dizer assim. Claro que vai ter televisão, você vai levar o teu computador, vai ligar na televisão, aquela coisa toda, mas não vai ter, o estilo de vida é outro, entendeu? Então eu comecei a pensar, como é que pode estar todo mundo morando em Chiang Mai, na Tailândia? Não pode, né? Então, na verdade não era que um falou, né, uma pessoa que foi para Chiang Mai, fez esse esquema de nômade digital, um grupo grande, né, não foi só uma, eu pesquisei e tem um grupo grande de pessoas que faz isso lá em Chiang Mai. Mas muita gente repete isso na base do ouvir dizer, né? O cara, ouvi dizer que li a respeito de, então é assim. E a própria pessoa está lá, vivendo com os pais no Brasil, né? Não está aí pelo mundo vivendo essa aventura que é
de repente respirar fundo e falar, puxa, quero conhecer o mundo, quero conhecer outros países, né? Quero poder ter liberdade de fazer as coisas na hora que eu quero e tal. Mas claro que tem que ter disciplina, tem que ter uma série de outras questões, né? E você tem que falar uma outra língua, né, gente? Isso daí é outra coisa que eu sempre falei, e as pessoas agora que estão acordando para isso, né? Gente, você tem que falar pelo menos inglês, entendeu? Se você falar bem francês, também você consegue se virar em muitos países, né? Mas pelo menos uma língua. Se você só falar português, talvez em Portugal você consiga se comunicar. Talvez, né? Porque o sotaque é diferente, as palavras têm significados diferentes, né? E você fica muito limitado. Você vai poder ir para onde? Você só fala português, você vai poder ir para Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, né? Cabo Verde, fica muito limitado. Então, se você quiser, se você ainda está no seu caminho para a sua independência financeira, invista num curso de inglês, vai estudar, cara. Não gosto de inglês, Gabriel, odeio inglês porque o imperialista Yankee, não sei da... Cara, esquece isso é bobagem. A língua universal é o inglês. Se você tem muito bloqueio, vai estudar francês então, que aí te abre portas para uma porção de países aí que falam francês, entendeu? Tem muito país que falam francês, muito mais do que português ou espanhol. O espanhol tem também, né? Pode aprender espanhol também, mas você fica um pouco limitado à Espanha e países da América Latina, que não é mau negócio também, né? Para dar uma variada aí, né? Uruguai, Chile são países bacanas, então é isso aí. Bom, é isso, gente, eu acho que eu falei pra caramba, já falei mais do que eu pretendia falar sobre esse estilo de vida aí de nômade digital, né, de você não ter um endereço fixo e viver uma grande aventura. E eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse tema, tá? Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, me mande aí um e-mail, né, é só ir no terremoto.com.br, tem lá contato, manda e-mail. E eu vou tentar, de repente, fazer um vídeo com perguntas que vocês tenham, algumas dicas também, tá? Nesse momento desse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo no dia 14 de setembro de 2015, né? Estou falando a data para ficar bem marcado, e tem exatamente um mês que eu comecei a viver nesse esquema de nômade digital, perpetual traveler e tal. Então por isso que eu ainda não fiz mais vídeos, eu pretendo fazer tipo um diário, né? Um diário do nômade do Gabriel aí e tal, e vou falar um pouco mais como está sendo essa experiência, mas eu preciso um pouco mais de tempo até para viver realmente esse estilo, porque por enquanto meu corpo está achando ainda que eu estou de férias e não que eu estou vivendo, me movendo, né, andando e de ilha em ilha aqui na Polinésia e tudo mais. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.